A paz do Senhor, jovem! Hoje o Espaço Jovem chega com um tema que não é história. É chamado É Urgência, o poder de viver o avivamento hoje. Muita gente fala sobre um avivamento como algo do passado. Mas será que ele ainda pode ser vivido nos nossos dias? Fica com a gente, porque o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Seja muito bem-vindo! No programa de hoje vamos conversar sobre avivamento, não como um evento, mas como um estilo de vida, um fogo que não se apaga com o tempo. Para nos ajudar a entender esse tema à luz da Palavra de Deus, recebemos hoje o evangelista Enoque Barros. Ministro, a paz do Senhor Jesus seja... A paz do Senhor, irmão Manassés, a paz do Senhor a todos. Muito bom estarmos juntos. Amém. Hoje, num momento muito especial, não é? Falar sobre avivamento. Que bênção. Estamos juntos. Também abrilhantando o nosso programa, o cantor Francisco Índio, né? Que faz parte aí do casting da Beré. Seja bem-vindo, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, povo de Deus, que alegria poder estar aqui para também estar compartilhando com todos um pouco da experiência de viver esse avivamento em Deus. Amém. Também saudando todos os músicos, que Deus abençoe cada um de vocês. E os jovens, né, da Imbiribeira. Sejam todos bem-vindos, jovens avivados, né, pastor? Sim. Cheios do Espírito Santo. Hoje o nosso tema é sobre avivamento. Que Deus abençoe a todos vocês. Sejam bem-vindos. Amém. Muito bem, vamos conversar então, começar a nossa conversa de hoje, ministro, falando sobre avivamento, à luz da palavra de Deus. O que seria então avivamento? Avivamento. Vamos ler um texto aqui para embasar, não é? Livro do profeta Abacuque. No capítulo 3, nós encontramos versículo 2 em diante. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Observe bem. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Quer dizer, o avivamento não é só momentâneo, não é só para aquela ocasião, no meio dos anos. Despertamento, ainda que isso é voltado para aquele retorno do cativeiro, enfim, mas nós levamos de uma forma dimensionada. Até porque eu separei aqui também uma outra colocação, Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículos 31 em diante, ele diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuiu era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. A própria Bíblia vai respondendo, não é? Avivamento através da oração, avivamento através da busca, e isso traz ousadia para anunciar. Então, uma pessoa avivada, ela não é tímida. Uma pessoa avivada, ela não se retrai. Uma pessoa avivada, ela se desprende. Ela é ousada. Lembra que o Senhor Jesus, ele disse assim: vós sois o sal da terra e luz do mundo. Numa oportunidade, até lá na área 9 mesmo, os jovens já ouviram, não é? Eu, numa sabatina, assim, perguntando as propriedades do sal. Aí uns dizem: o sal serve para salgar, o sal serve para dar sabor, serve para conservar. Disse, mais um pouquinho. O sal, ele serve para provocar sede. Vós sois o sal da terra, então sal provoca sede. Quer dizer que um crente avivado, ele provoca sede nas pessoas para que elas queiram ouvir a palavra de Deus,
Faz sentido. Com certeza. Glória. Com certeza. E é um processo, como o senhor começou explicando para a gente, que ele é e deve ser contínuo. Não só momentos, Sim. não só aquele período de avivamento, mas é uma continuidade, né? É esse chamado para enchei-vos do Espírito. Muito boa colocação, enchei-vos. E ele até diz assim, e não vos conformeis com este mundo, não é? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Imagine jovens cheios do Espírito, em meio a uma geração que, lamentavelmente, nós sabemos, isso é um fato, uma geração que está se corrompendo, mas existe um remanescente cheio do Espírito. Amém. Amém. E está aqui? Quem está aqui? Quem crê nessa palavra? Glória! Creio. Aleluia! Já vai sentindo o clima de avivamento aí, você de casa também já vai sentindo, comenta aí nas redes sociais, manda o link aí para os seus familiares, amigos, grupos da igreja, porque o tema de hoje aqui é avivamento. Este avivamento, pastor, é uma emoção, é um momento, me arrepiei, foi avivamento ou é algo mais profundo? Bom, sem dúvidas de que algo mais profundo. Agora, quando o senhor faz a colocação assim, momentâneo, é de momento, porque na verdade existe aquilo que é do momento. Nós levamos uma reflexão sobre que o momento não define o todo. O que poderíamos colocar como o momento? Uma decepção, uma angústia, uma tristeza, até uma traição. Então, o que seria o todo? O todo seria a alegria e a felicidade. Então não vai ser um momento que vai definir o todo. Não é um momento de tristeza em nossas vidas, aquele momento de tristeza que vai ofuscar ou tirar aquilo que Deus já selou. Deus selou a alegria em nossas vidas. Deus selou a felicidade em nossas vidas. Ah, mas teve um acidente ali. Sim, mas isso daí não vai impedir, porque Deus selou a alegria e a felicidade. Então, esse acidente não é determinante para por exemplo, como o senhor citou, para um fracasso para sempre. Sim. Pode reverter a situação. Porque nós não vamos só falar, um jovem só acerta. Não, quantos que erram? Aí por conta daquele erro vai comprometer tudo? Não. Ah, mas eu fui atingido. Muito bem, mas não foi destruído. Eu estou caído, sim, mas não vai ficar prostrado. Porque no tempo Deus levanta. Eu não estou pregando, assim, fazendo uma apologia ao erro. Não, então você pode errar, então você pode tropeçar, você pode experimentar o erro. Não. Aquele que estiver de pé, olhe, não caia. Agora, a palavra de Deus, o avivamento, o despertamento, consiste nisso, em ninguém nunca se deter. Ah, mas você já fez isso. Eu comentei, nós estávamos juntos ali comentando, já fez isso muito bem, mas não me procura no meu passado porque eu não estou mais lá. Amém. Porque o que vale não é o que aconteceu. A força está no que há de acontecer. E o que há de acontecer, ele tem respaldo no que está acontecendo agora. Vocês querem ouvir uma palavra que eu recebi do Senhor? Querem mesmo? Olha só. Eu já falei até no congresso, escuta bem. O seu passado não tem força diante do seu futuro que está sendo construído no seu presente. Quem toma posse disso? Uma nódoa, uma mancha, alguma coisa lá do passado, não tem força diante do futuro que vocês têm.
que está sendo construído no presente de vocês. Isso é muito forte, irmão Manassés. Muito forte. Isso também, pastor, fala de atitude, porque eu também devo querer, almejar esse levantar, esse mudar de vida, esse tirar essa poeira e seguir em frente, deixar o passado ruim para trás. É uma atitude, é uma escolha. Sim, porque depende de mim. Olha, o altar está quebrado. Sim, mas Elias reparou o altar. E depois que ele reparou o altar, Deus respondeu com... Não teve ensaio para isso, não. Aleluia. Então, é só reparar o altar. Como é que se repara o altar? Buscando. Como se repara o altar? Descendo. Como se repara o altar? Louvando. Como se repara o altar? Obedecendo. Buscando ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de... Porque tem aquele que busca, mas não é de todo o coração. Eu já tentei lá, não dá certo comigo não, porque se buscar de todo o coração dá certo. Foi fazendo aleatoriamente, assim, de qualquer jeito. E as coisas de Deus não se faz de qualquer jeito. Deus ele é criterioso, não é? Deus é Deus de rituais. A ordem dos fatores não altera o resultado ou o produto. Isso é na matemática. Aqui altera. E os anjos de Deus subiam e... Nunca vamos encontrar anjos descendo e subindo, sempre subindo e descendo. Mas por quê? Querem me perguntar? Então pergunta. Por quê? Porque primeiro eles apanham tudo que vocês precisam, aí eles levam. E lá no céu tem tudo que vocês precisam, aí eles descem. Recebe que é chave. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. A vida sempre. Glória a Deus. Queridos, o negócio está muito bom, é bênção de Deus. Então eu aconselho você ficar com a gente, mas a gente vai dar uma pausazinha aqui na nossa conversa com o evangelista Enoque Barros e a gente vai para o nosso quadro Roda a Vinheta. Muito bem, queridos, você que acompanha o Espaço Jovem já conhecem aqui este quadro, creio que os jovens que aqui estão, que acompanham o programa já conhecem, já estão por dentro, quero ver se vocês vão responder direitinho. É o quadro Quem Sou Eu? Já sabe como é que funciona? Sabe? Muito bem. Então, vou explicar muita coisa não. Eu vou dar 3 pistas, 3 opções para você que está aí em casa também, vai aparecer na sua telinha e você reúne a família para tentar acertar também. Primeiro, atenção, muita atenção. Orei pelo meu povo e o fogo caiu do céu. Mas a gente está falando de fogo aqui hoje, hein? Fogo. Fogo. Orei pelo meu povo e o fogo caiu do céu. Já apareceu para você aí da telinha? Alguém? Alguém? Pega o microfone. Opa, a jovem? Elias. Não, o seu nome? Alice. Alice. Dirigente civil de oração? Não. Não. Ainda não. Então, a resposta é? Elias. Elias. Vamos lá. Vamos ver se bate. Segundo, desafiei a apostasia em um tempo de crise. Bateu, né? Bateu. Vamos para o terceiro, para confirmar? Criei que Deus ainda respondia com poder. É esse mesmo? Quem ora, Deus manda fogo ou não manda? Manda. Manda fogo. Então, Elias, está certo aí a resposta na telinha. Quem acertou, parabéns. Muito bem, vamos para o segundo? Fui alcançado pelo Espírito Santo. Ficou muito aberto, né? A gente foi alcançado pelo Espírito Santo. Vamos para a segunda pista. Minha vida mudou completamente. Quem? Quem responde? Quem responde? Vamos lá. A jovem? Oi? Maria Luísa. Maria Luísa. Foi Saulo. Foi Saulo. Caminho de Damasco. A caminho de Damasco. O jovem que está ali de lado, ele levantou a mão também. Concorda com ela? Como é seu nome? Pedro Henrique. Pedro Henrique. Concorda ou discorda? Concordo. Concorda. Vamos para o terceiro?
preguei com ousadia no dia de Pentecostes. Eita. Vamos lá, quem responde? O jovem, seu nome? Lucas. Pedro? Rapaz, será que foi Pedro? Certeza? Sim, senhor. Crente não acha, tem certeza. Exatamente. Glória a Deus. Então vamos lá. Resposta aí na tela. Pedro foi alcançado pelo Espírito Santo, sua vida mudou completamente e ele pregou ali no dia de Pentecostes, onde quantas almas se renderam? Quem sabe? Eu vou... Esse povo tá em biribeira, tá afiado, viu? Biribeira. Avivamento. É avivamento. Vamos pro terceiro? Terceiro personagem, vamos lá. Na tela. Estava no cenáculo em oração. Essa aqui eu quero ver, viu? Essa aqui é nível Steadé. Vi línguas como de fogo, ô glória. Nada, um silêncio. Parece aquela visão de João quando chegou no céu, um silêncio de 30 minutos. Terceiro, fui testemunha do nascimento da igreja. Nada? A igreja tira um corinho aí? Oi? Estava no cenáculo em oração, vi línguas como de fogo. Quem já é batizado aqui com o Espírito Santo? Fala em língua. Eita, Jesus. Glória a Deus. E fui testemunha do nascimento da igreja. Quem responde? Se não responder, a gente vai partir por música, por cantor índio. Vamos abrir espaço. Nada? Não? Posso fechar, produção? Posso responder? Foram os discípulos que estavam ali no cenáculo, né? Amém? Muito bem. E agora, o que é que a gente faz? Vamos para o intervalo? Tem louvor? Vamos para um louvor com o nosso querido cantor Francisco Índio, que faz parte aí do casting da Beré. Depois eu quero conversar com o senhor, que o senhor também tem um testemunho aí de transformação, de vida nova e pode testificar o que o pastor está ensinando para a gente aqui. Fique à vontade para louvar o Senhor Jesus. Amém. É uma honra poder estar aqui juntamente com todo o povo de Deus para estarmos louvando a Deus nessa noite, chegando aos lares, levando um pouco da parte de Deus também através dos louvores. Vamos louvar. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Eu tenho certeza que a melhor escolha que você já fez foi se decidir para Jesus.
Eu, porém, no dia 8 de julho de 2018, fiz essa escolha. Recebi o avivamento de Cristo na minha vida. Ele é fiel para te manter de pé, adorando a Ele, engrandecendo o nome dEle. E nessa noite estamos aqui reunidos, adorando a um Deus que é vivo, a um Deus que cuida da tua vida. Ô glória! A melhor coisa que eu já fiz. Aleluia, glória a Jesus. Em toda a minha glória, vida, glória, 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 glória a Deus. Salvou-me por um fim. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Mais uma vez para ficar bonito. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Amém, que bênção! Estamos de volta com o Espaço Jovem, conversando sobre o poder de viver o avivamento hoje. Aqui conversando com o nosso querido evangelista Enoque Barros, que é sempre um prazer, e eu tive o privilégio de fazer o programa hoje com o senhor, viu? Uma honra para nós. Um prazer, é recíproco. Ministro, os jovens, mas eu gostaria de incluir a todos. Às vezes se tem essa dificuldade, né, de viver esse avivamento, ter essa constância. E a gente fala dos jovens porque eles estão no processo ainda, né, de crescimento, de aprendizado. O porquê dessa dificuldade? Bom, essa pergunta é uma pergunta assim abrangente, não é? O porquê da dificuldade? Porque são vários fatores que contribuem para que tenha essa dificuldade de uma constância, de estar ali usufruindo desse avivamento. Como se dá o avivamento? Quando o jovem desperta para a leitura da palavra, então acontece o avivamento. Quando desperta para a oração, acontece o avivamento. Quando desperta para o louvor, acontece o avivamento. Geralmente se busca no momento em que está precisando. Depois negligencia, porque alcançou, pronto, agora eu já tenho. Quer dizer, não é só ter, é manter. Porque não é difícil subir, difícil é se manter. Para se manter é que é difícil. Para subir, para aparecer é muito fácil. Agora, se manter é que é difícil. É uma pessoa que diz, olha, eu aceitei Jesus, eu estou caminhando muito bem. Agora é permanecer no caminho. Porque, lamentavelmente, vêm as propostas indecentes. Sabe algo que acontece muito? É ter timidez, ou a gente faz um comentário sobre vergonha. Não, eu tenho vergonha de dizer que sou crente, porque lá os outros, ninguém lá é crente, só eu, então é ruim. Mas Deus lhe chamou para fazer a diferença. Nós somos não só o sal da terra, mas também a luz do mundo. Então estaremos brilhando em meio às trevas. Eu vou me reportar assim a jovens. Vocês já viram que tem jovens que falam muito, eu digo até de uma maneira assim, como que se ensoberbecendo, mas o lar dele ou deles tem estado, chega a ser um lar totalmente destruído, e vocês conhecem. Então a alegria e o despertamento e o avivamento acontece quando nós transmitimos tudo isso
para não só os que estão ao nosso redor, mas principalmente na família. Então vocês têm mais que manter essa chama acesa. É Deus que mantém, não é? Mas quando eu busco, se você buscar, aí encontra. Buscar-me-eis e me achareis. Falamos, quando me buscardes de todo o coração. Então, toma posse disso. Para manter esse avivamento depende unicamente de nós mesmos. Não é de alguém conosco, é cada um. Então você que quer manter esse avivamento, ora, busca, jejum. Nós temos armas espirituais, não é? Jejum, oração. É só descer que Deus vai aparecer. Glória a Deus. Os meus irmãos na festa. Eu queria conversar um pouquinho com o cantor Francisco, né, que ele tem uma história bonita, dessa sede, né, que o senhor falou e chegou até ele, né? Ele que vivia nas bandas, muito conhecido, mas Jesus estava de olho. Conta rapidinho aí, Francisco, como é que foi que Deus chegou lá na sua vida e lhe transformou? É isso mesmo. A minha decisão, como eu falei, né, veio em 8 de julho de 2018. Foi um momento onde eu estava vivendo tão bem, mas do nada assim veio um desejo dentro da minha vida assim de querer tirar a minha vida. E ali eu comecei a arquitetar uma situação. Comecei a separar uma corda para tirar a minha vida e Deus foi me cercando, né, trazendo algumas pessoas até a mim, me convidando para ir para uma festividade que teve ali em Gravatá, em Mandacaru, e as pessoas chegavam, me faziam o convite, hoje a festa, vamos. E o inimigo, ele faz isso, ele começa a botar na sua mente, não. E eu dizia, não, quero não, porque estava tudo arquitetado. Eu olhei para o caibo da minha casa assim, eu disse, será que vai poder com peso? Tá? Hoje eu estou um pouco mais magro, mas eu estava um pouco pesado na época. Eu disse, será que vai poder comigo? E eu comecei a arquitetar, separei a corda, e aí de repentemente Deus se utiliza da minha filha de apenas 6 anos de idade, a minha filha Marjorie Francine, e ela chegou até a mim, pastor Enoque, e nossa irmã Ana Cés, e ela me fez assim, de um jeitinho tão carinhoso. Ela disse, vamos papai, sem um Senhor não tem graça não, vamos. E aí naquele momento ali, foi como se tivesse o próprio Deus se utilizando dela para falar comigo, e foi até, eu comentei com o pastor Edmir Cavalcante, na época o nosso pastor lá, e ele disse, você ouviu a voz de Deus e obedeceu. E ali eu fui para aquela festividade, não estava nos planos, mas eu chegando lá, Deus se utilizou do presbítero, onde ele começou a revelar a minha história. Porque uma coisa é você ir para um culto, né? Você ir para uma festividade ou algo, alguma coisa assim, e alguém que lhe conhece falar da sua vida. Sim. Agora, você chegar em um ambiente onde as pessoas não lhe conhecem, não sabem de onde você veio, e começar a falar diretamente com você, dizendo, homem, eu vi quando você estava arquitetando tirar a sua vida, mas eu cheguei como bom samaritano primeiro. Glória. Ali já me despertou. Eu comecei a questionar a Deus, meus jovens. Eu estava questionando, mas será que é Deus que está falando comigo? Porque ninguém sabia do que estava acontecendo. Minha esposa não sabia, minha filha, ninguém. Era um desejo diabólico que estava na minha mente. E só eu estava com aquilo. E de repente Deus começou a se utilizar do presbítero, começou a falar de coisas que só era eu e Deus. Uma das coisas que ele chegou feito uma flecha foi quando ele disse, ei, eu vi quando você estava no pé de agaroba e pedi um filho, e eu te dei uma filha. Eu digo, mais uma coisa que ninguém sabia. Então era Deus puro falando comigo naquele momento, onde ele começou a falar, que permitiu que eu andasse para lá e para cá, para que um dia eu pudesse estar falando o quanto esse Deus é tremendo e maravilhoso. E chegou esse grande dia, hoje estou aqui. Glória. Ele salva, ele salva. O nosso Deus, ele vai até você. E ele tem vida para a tua vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Por isso, da canção, a melhor coisa que eu já fiz. Essa canção, ela, né, é esse dia de sol. Onde eu chego, eu louvo porque mexe Glória comigo. a Deus. Mas é esse, pastor, esse avivamento, né? Veja que revelação de Deus. Alguém ali que estava, né, ministrando, recebendo a revelação. Isso é avivamento. Sim. O ouvir, quando se louva assim, que precisa calar todas as vozes, menos o que é que a voz de Deus faz para não poder ser calada? As demais, sim. Eva ouviu uma voz e morreu. Lázaro também ouviu uma voz
Então, a voz. Então, a voz do Senhor desnuda a brenha. Samuel, ele no templo, antes do apagar da lâmpada, ele ouviu a voz. Veja quem foi Samuel. Samuel, o profeta Samuel, foi um homem que ele levantou as mãos e disse assim: a quem eu emprestei, que eu tomei emprestado? Quer dizer, ele nunca tomou emprestado de ninguém. Ele nunca recebeu suborno de ninguém. Uma pessoa viver de uma forma irrepreensível. Ele ouviu a voz de Deus. Então o homem, quando ouve a voz de Deus, é para ele andar de forma irrepreensível. Amém? Isso é o verdadeiro despertamento. Ah, mas será que foi Deus mesmo que falou comigo? Não, será não, foi. Foi Deus que falou comigo. Porque quando Deus fala, muda. Quando Deus fala, muda. Quando Deus fala, traz o avivamento. Tem algo que se chama, assim, uma expressão chama metanoia. Metanoia é mudança de pensamento e de caráter. E como é que um caráter se forma? Eu gosto muito, vou aproveitar a oportunidade, posso? Por favor. Para que haja o avivamento, né? O avivamento. Então, pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações geram hábitos. E os hábitos chegam a gerar o caráter do homem. Então, veja bem, o caráter ser gerado proveniente de pensamentos? Faz todo sentido, irmão Manassés. Veja, o caráter ser formado proveniente de pensamentos. Então, se eu tenho pensamentos bons, eu vou falar palavras boas, eu vou ter hábitos bons, costumes bons, isso vai gerar um bom caráter. Então, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, vai influenciar no meu caráter. Por isso que nós não podemos andar com pessoas que quebram princípios, para nós não usufruirmos do despertamento dessa situação que todos querem viver, um renovo. Então, isso só acontece se nós estivermos na vontade de Deus. Aí é quando se tem um caráter ilibado. Amém? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E vocês estão vivendo um momento assim, eu vou dizer um momento ímpar, um momento em que vocês devem desfrutar, porque vocês têm tudo mesmo. Não é, vocês não têm parte, não, vocês têm tudo para serem felizes. Amém? Vocês estão vivendo na época da inteligência artificial, mas vocês usufruem da inteligência celestial, é diferente. Então, amém? Glória, para tomar posse. Pastor, o senhor iniciou citando Abacuque, né, evocando esse avivamento, porque ele percebe este esfriamento espiritual na sua época, na sua geração. Hoje a gente também percebe um esfriamento espiritual, né, para esse avivamento. Qual seria o caminho? E o senhor já falou aqui alguns, para que essa geração seja de fato a geração do avivamento. Que a gente está assistindo hoje, por exemplo, na Europa, igrejas fechando, recebemos grandes pregadores e lá, avivalistas, e hoje realmente todos que passam por lá testificam sobre isso, sobre esse esfriamento espiritual. Mas o que é que essa geração aqui, esses futuros ministros, evangelistas, dirigentes de oração, missionários, está tudo aqui, precisam fazer para mudar este quadro, não amanhã, não depois, não ano que vem, mas agora? Quando a gente lê no livro do Levítico, né, Levítico, nós vamos ver a função do sacerdote. O sacerdote, ele renovava a cada manhã, ele tirava as cinzas, colocava a lenha, não é assim? Então, está escrito assim: e o fogo arderá sobre o altar. Pronto, eis aí a chave. O fogo só arde continuamente quando se tira as cinzas e coloca a lenha. Isso daí é de contínuo. Se vocês fizerem isso, nunca vai acabar. Nunca vai apagar essa chama. Amém?
E as bases para isso seria a leitura da palavra, a oração? Sim. Qual o seu devocional? Observe bem. O devocional, ele vai dar o curso do dia. Bom, não, eu pego lá o smartphone, eu gosto lá do joguinho, certo? Começou o dia jogando. Poderia iniciar o dia orando. Começou o dia tomando conhecimento de notícias de morte. Poderia procurar iniciar o dia consultando a vida. Porque Jesus disse, eu sou o caminho. Amém? Não, eu não estou trazendo nem num trocadilho, eu estou falando assim de uma forma bem clara. Eu não estou falando em parábolas, estou falando bem claro. Não estou trazendo aqui conjecturas, não, eu vou falar de uma forma clara para vocês. Se vocês buscarem primeiro o Senhor, vocês serão bem-sucedidos em todo o segmento da vida. Nos estudos, assim, em faculdade, quem estiver em faculdade. Sim, quem é que está em faculdade? Olha lá, é benção, área 9 é benção, né? Então, agora, não é fazendo apologia ao analfabetismo, não, mas escuta bem. O diploma mostra o que o homem aprendeu. A unção mostra o que ele recebeu. E a unção despedaça o jugo. Cá para nós. Isso é avivamento. Agora, é bom. Vocês debrucem assim, busquem mesmo. É o momento para vocês de estudar, buscar. Vocês podem muito bem associar o secular, não é, no sentido do didático, de aprenderem bastante, e com o conhecimento da escritura que vocês têm, aí vocês são comparados. Posso fazer uma conjectura? Um motor aspirado e um motor turbinado. Ah, vocês gostaram, né? Muito bem. Então, vocês estarão turbinados. O aspirado, quando chega na subida, ele perde potência. O turbinado... Glória. Então, quando chega no momento difícil, ficam para trás, mas vocês avançam. Amém? Toma posse disso, é a chave. Amém. Agora, isso está ligado, pastor, a uma vida de santidade. E o senhor explicou para a gente que não é apenas, né? É também, porque exterioriza o que está dentro, né? Sim. O nosso andar, o nosso vestir, o nosso olhar, mas uma vida de fato de santidade, de separação do mundo, do pecado. Muito bem, vamos tomar essa palavra santidade. Hebreus capítulo 12, 14 em diante, ele diz: segui a paz com todos e a santificação. Aí tem uma recompensa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pronto, então essa santificação que o Senhor fez menção é algo imprescindível. Seguir a paz com todos. Eu posso perguntar para vocês? É fácil seguir a paz com todos? Vocês querem uma revelação? Vamos lá. O crente pode ter inimigos? Pode ter inimigos. Querem que eu explique? Vamos lá. O crente, ele pode ter inimigos, agora ele não pode ser inimigo de ninguém. Deu para entender? Deu para entender? É quando o Senhor diz assim: se o teu inimigo chama para andar 1 milha, então quer dizer que se tem um inimigo, se o teu inimigo chama para andar 1 milha, anda com ele. Se pedir a capa, dá também a túnica. Então, o crente pode ter inimigos, mas ele não pode ser inimigo de ninguém. Judas foi inimigo de Jesus, mas Jesus foi inimigo de Judas? Não. Pelo contrário, ele disse amigo. Amém, irmão Manassés? Meu Deus. É forte. É forte. É boa essa palavra. Eu também acho. Aleluia. Queridos, nós vamos dar uma pausa rapidinho aqui na nossa boa conversa para o nosso quadro Quem Disse a Quem? Roda a vinheta.
Muito bem, esse quadro, Quem Disse a Quem? Você vai falar o nome do personagem e a quem ele falou. Entendido? Certinho? Você aí de casa também. Então, chama a família, reúne a família para mais um quadro aqui no Espaço Jovem. Esse aqui eu acho que vai ficar fácil porque foi citado aqui no programa, né? Quem disse a quem? Aviva, ó Senhor, a tua obra. Eita, ali, ó, a futura dirigente de oração já levantou a mão de novo. É a jovens? Só me lembro Maria o nome. Luísa. Maria Luísa. Abacuque disse a Deus. Abacuque disse a Deus. Na tela, será que ela acertou, minha gente? Aviva, ó Senhor, a tua obra. Abacuque 3 e 2. Muito bem. Agora eu quero saber em que ano Abacuque disse isso. Aí é demais. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Na tela. Quem disse a quem? E todos foram cheios do Espírito Santo. Oh, glória, que coisa linda. Quem disse a quem? Opa. Ali a jovem... Rihanna. E? Pedro. Oi? Pedro Pedro. disse a quem? Acho Veja lá, vou repetir. E todos foram cheios do Espírito Santo. Quem disse isso a quem? Pedro disse aos discípulos. Aos discípulos? Será que é alguém? Pronto, jovem, passa o microfone para ele. Quem disse a quem todos foram cheios do Espírito? Paulo disse a Lucas. Paulo disse a Lucas. Chegou perto. Alguém mais? Não? Você aí de casa, já acertaram? Estão discutindo? Vamos lá. E todos foram cheios do Espírito Santo foi uma citação de Lucas, o médico amado, sobre a igreja. Está semelhante àquela lá do começo, né? Vamos lá. E a terceira, quem disse a quem na tela? Reavives o dom de Deus que há em ti. Opa! Jovem? João Pedro. João Pedro. Paulo disse a Timóteo. Paulo disse... Eu acho que ele não acertou, não. Quem acha que ele acertou? Vamos lá, na tela. Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo 1 e 6. Bênção de Deus. Parabéns para vocês. Quem é professor de escola dominical aqui? Professora? O pastor de lá está botando vocês para trabalhar mesmo. Glória a Deus. Muito bem, queridos. Vamos adorar mais uma vez com o nosso querido cantor Francisco Índio. Em seguida, nós vamos para o último bloco. Glória a Jesus. Aleluia. Ele se faz presente. Aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, amigo e vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão
eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Passos jovens, jovens no coração de Deus. Amém! Estamos de volta no nosso último bloco. Tá bom demais, não tá? Tá avivado ou não tá? Não sei se não foi um avivado não, né? Tá avivado ou não tá? Glória a Deus. Você de casa também, você que nos acompanha pelas redes sociais, dá o seu like, compartilha, chama mais alguém para estar acompanhando aí a nossa programação. E a gente continua com mais este bloco, né, com o nosso tema, falando sobre avivamento, ministro. Avivamento. Fechando aí esse bloco, né, com chave de ouro. E a gente continua perguntando quais os maiores inimigos do avivamento hoje. Maiores inimigos do avivamento. No plural, hein? Então não tem um só inimigo, não é? Maiores inimigos. Aquilo que bloqueia, aquilo que dificulta, aquilo que tira do foco, não é? Nós já, pelo menos, tocamos no assunto, o jovem. Esse mais para jovens. Assim, na verdade, o avivamento não é só para jovens, adultos também. Nós estamos vivendo dias em que se foca a atenção, volta a atenção para coisas que não são bem proveitosas e que chegam a ser como que inimigo ou inimigos desse avivamento. Dificuldade para orar? Tem. Dificuldade para ler a palavra? Tem. A consulta às redes sociais, hoje é mais fácil estar 15, 20, 30 minutos, 1 hora, 2 horas nas redes sociais, mas não ler a escritura 10 minutos. Quando começa a ler, dá sono. Mas nas redes sociais não tem sono. Isso é um grande vilão. É um inimigo. Agora, nós poderíamos citar mais, mas eu vou dizer algo assim para a gente fechar, porque diz assim, certo, o senhor trouxe aí o problema, me dê a solução para o problema? Sim ou não? Sim, a pessoa. Então são gigantes. Eu vou colocar, irmão Manassés, que esses pontos são gigantes. Tem pessoas que se familiarizam com as afrontas, mas tem pessoas que elas não aceitam as afrontas. Lembra que Davi, ele da primeira vez quando ouviu a afronta de Golias, ele inquietou-se, ele disse, quem é esse fora da lei que ousa desafiar os exércitos do Deus vivo? Mas os irmãos dele estavam familiarizados com aquilo. Já estavam acostumados. Crente, para ser avivado, não se familiariza com a afronta de gigante. Amém? Que avivamento, não diga assim, mas todo mundo faz, mas você não faz. Não, mas todo mundo vai por esse caminho, mas você vai por outro caminho. Não, mas todo mundo baixa a cabeça, mas você anda de cabeça erguida. Aleluia. Isso é a maneira para conservar o avivamento e superar, vencer todos os inimigos do avivamento, aquilo que se opõe. O que nós temos de muito precioso aqui, né? Eu falo no mundo, que é o tempo, né? E até a Bíblia diz para a gente gerenciar, ser mordomos, né? Desse tempo. Moisés diz, ensina-nos a contar os nossos dias. Então a Bíblia sempre está nos chamando a prestar atenção no tempo que temos e como a gente está sendo mordomo desse tempo. E o senhor citou aí as redes sociais, que eu acho que é o grande problema hoje, da criança ao idoso consumindo muito tempo. Nós poderíamos citar também
ter cuidado ou guardar os bons costumes. Quem aqui tem pai e mãe? Todos têm pai e mãe? Não tem. Quando vocês levantam, o que é que vocês falam para a mãe ou o pai de vocês? Quem foi que ensinou para vocês para pedir a bênção? Quer dizer que vocês estão replicando, não é assim? Vocês estão fazendo o que eles ensinaram. Então, quando vocês se casarem e tiverem filhos, vocês vão passar isso para os filhos. Isso é avivamento. Manter o avivamento. Não, mas isso era no tempo de meu pai, que era o pessoal de antigamente. Não, aqui não tem esse negócio, não. Isso daí é o esfriamento. Responde não, irmão Manassés. É o que a Bíblia fala para não tirar os marcos antigos? Sim. Seria, citando as 12 portas de Jerusalém, uma delas, a porta velha, que mantém a tradição, que mantém... Toma posse, isso é chave. Aleluia. Amém? E aos jovens hoje é dada a oportunidade, né, para se manter avivados, e eu falo em relação ao que a igreja, nossa igreja, é a que a gente está falando da Assembleia de Deus, né, do nosso pastor, que oferece essas oportunidades, né, como os programas que são, né, feitos para os adolescentes, para as crianças, para os jovens, para os anciãos da igreja, investindo ali, né, para que eles estejam próximos ali perto da palavra, né, para que essa chama não se apague. A chama sempre acesa. Aproveitando a oportunidade, louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente. Ele tem um cuidado, o PROAT, que teve início assim na gestão dele, não é? Na presidência, melhor dizendo, dele. Então, se observa o cuidado que se tem, porque verdadeiramente o nosso pastor ele tem esse cuidado. Os jovens são muito bem assistidos, as crianças, a terceira idade, então é algo maravilhoso. E isso faz com que a igreja seja uma igreja avivada. Porque em todos os sentidos e aspectos, em todas as esferas, não é? Então a igreja é bem assistida, porque se não investe na criança, não vai ter uma igreja do futuro. Então nós vemos crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. Amém? Estes jovens que eu acredito que vocês não têm de que reclamar, não é? Não tem. Por quê? Porque vocês têm usufruído desse despertamento. A igreja em Pernambuco é avivada. E nós estamos vivos. Quem, se porventura tem alguém... Não, eu não sinto. É só aproximar. Vamos lá, rapidamente. Você anda com 4 pessoas ricas. Quem é a quinta? Você anda com 4 pessoas avivadas. Quem será a quinta? Então, não ande com quem vive reclamando, com quem vive murmurando, mas ande com quem vive porque a gratidão é a chave que abre a porta que a murmuração fechou. Isso é avivamento. Muitas das recomendações de Paulo a Timóteo, que era um jovem obreiro, está relacionado a isso, né? A manter a constância, a leitura da palavra, né? Que ele diz, persiste em estar lendo, né? Para ele, para a igreja. Ou seja, um jovem obreiro que deveria manter a chama acesa ali, avivada. E ele falou para o jovem, que esse jovem seria depois um adulto, que depois seria um ancião, que iria repassar. Porque o homem em si, ele tem o costume de repassar. Quem aqui, ninguém vai ser disciplinado não, mas quem aqui já assistiu a algum filme? Quem já contou esse filme que assistiu? Então, é o costume, veja, você vê, você quer passar aquilo. Imagine se você começar a ver coisas do céu. Aí você vai começar a transmitir o céu. Amém? O barco, ele está no mar, mas o mar está no barco? Não. Nós estamos no mundo, o mundo está em nós? Não. Nós ainda não estamos no céu.
Esse é avivamento. Há um dito, né, que diz assim: você é o que você consome, o que você come, o que você vê. Na vida espiritual é assim. Sim, sim. Não é diferente. Na verdade, quando se vê o material, ele é aquilo que o espiritual já determinou. Por quê? As minhas práticas não são meus pensamentos. Aquilo que eu me imagino, eu falo. E aquilo que eu falo, eu pratico. E aquilo que eu pratico, executo. Então, vai se materializar. Tudo isso nós vemos das coisas do céu. Primeiro, já aconteceu lá na eternidade. Para nós estarmos vendo aqui. É por isso que nós cremos naquele que cuida de nós. Porque ele já determinou a bênção sobre nossas vidas. O que chama a atenção, pastor, é alguns personagens, e claro, o nosso Senhor Jesus, mas, por exemplo, como Samuel, que a Bíblia já chama a atenção desde criança, diz assim: e crescia e se fortalecia na graça, não é? Sim. Isso é de berço, é isso que o senhor citou aqui, já é de berço, da família, da igreja, não é? Só dando continuidade, não é? Pegar um gancho assim no que o senhor falou. Veja bem, Ana, a mãe de Samuel, ela era obediente. Era de tal forma que ela poderia muito bem dizer assim: não vou subir para adoração não, porque Deus só dá filhos para Penina. Mas ela sempre foi. Samuel, quando ouviu a voz no templo, ele entendia que era a voz de Eli, até porque ele não conhecia ainda o Senhor. Aí quando Eli chama Samuel, ele entendendo que era Eli, não é? Aí ele foi lá e chamou meu Senhor. Aí ele disse: não, torna a deitar-te. Aí novamente o Senhor chama ele chamou meu Senhor, ele disse: não, torna a deitar-te. Por 3 vezes. Uma pessoa que não é obediente, na primeira ela pode até ir porque é a primeira vez, na segunda ela não vai de jeito nenhum. E na terceira é impossível dela ir. Eu já fui lá 2 vezes, vou nada, não é ele não. Mas Samuel foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira. Aí na terceira ele diz para ele: quando ouvirdes a voz a te chamar, diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O avivamento parte da obediência. Glória. E desse discernimento, né? Que às vezes Deus, ele sempre quer se aproximar, usar, revestir, mas é preciso ter essa sensibilidade. Né? Muito, muito. Porque quando o homem, ele sente, nós podemos citar até Balaão. Balaão sacrificou ao Senhor e disse: ele vem ao meu encontro. Ora, nós não sabemos como é que invocamos o nome do Senhor. Falamos lá, estávamos ainda na sala VIP, quando comentamos sobre o profeta Eliseu. Quando os 3 reis foram até Eliseu, eles perguntaram assim: não tem nenhum profeta, Josafá perguntou, não tem nenhum profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor através dele? Aí o rei de Israel disse: tem Eliseu, filho de Safate, que deitava água nas mãos do profeta Elias. Ele disse: a palavra do Senhor está com ele. E quando aproxima o rei de Israel, diz assim: o Senhor trouxe esses 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. Ele disse: que tenho eu contigo, ó filho de Acabe? Não fosse a presença de Josafá, eu nem olharia para ti, nem te veria. Isso quer dizer, a presença de uma pessoa que está avivada vai fazer a diferença nos demais. Eu não devo estar preocupado: não, mas ninguém aqui é avivado. Não, eu devo ser avivado. O Senhor deve ser avivado. Nós devemos estar sempre no período do avivamento. Nós vamos contagiar quem estiver ao nosso redor. Sal da terra e luz do mundo. Amém? Amém. Quais as propriedades do sal? Só não diz a que eu ensinei para vocês. Sal serve para
salgar, dar sabor e conservar. E agora aquilo que eu ensinei faz o quê? Dá sede, é? Então quer dizer que nós somos provocadores de sede. Todo provocador de sede é avivado. Amém? O avivamento consiste em você provocar sede nas pessoas. Aleluia. Isso é o avivamento. Toma posse disso. Essa vida avivada, pastor, de comunhão, de oração, ela abre para nós dimensões espirituais. E enquanto o Senhor falava aqui, eu lembrei de Eliseu, né? Quando o outro estava perturbado, dizendo: meu Senhor, estamos cercados, rodeados, vamos morrer. E ele numa tranquilidade assim, né? E a simples oração dele dizendo: mas Senhor, abre os olhos dele. Nessa tranquilidade. Então, isso o Senhor está dizendo que uma pessoa avivada não se preocupa com o que está acontecendo ao seu redor. Porque uma pessoa avivada, ela tem equilíbrio em meio a uma situação caótica, difícil. O Senhor Jesus, o Senhor Eliseu, eu também, a palavra, não, eu vou usar, Jesus. Jesus está no barco, em meio a uma tempestade. Qualquer pessoa no meio de uma tempestade está inquieta. E Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Dormindo? Não, isso contradiz tudo que se chama lógica. Era a mesma situação de Eliseu. O moço Geazi olha, vê aquele exército e diz assim: vamos acabar conosco. Senhor, abre os olhos dele. Então está lá. Não é o que está ao nosso redor, é você. Se você estiver bem, você vai ser o pivô de um grande avivamento. Porque vamos ver, como é que este jovem não se inquieta vendo todos os jovens apavorados? É porque eu sei em quem tenho. Toma posse disso. E dá essa paz. É por isso que Paulo vai dizer que é paz que excede, né, todo o entendimento, porque ela dá esse equilíbrio no meio da tempestade, no meio do cerco, né, dá essa estabilidade. Muito bem. A paz que excede todo o entendimento. O Senhor Deus, ele falou. E o Senhor Jesus também falou. O Senhor Jesus, ele diz: a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Aí Deus, ele diz: a paz que excede todo o entendimento. Tem um pastor norte-americano, escritor também, pensador, Bill Johnson. Ele diz assim: para se ter a paz que excede todo o entendimento, você deve abrir mão do direito de entender. Pensa. Mas por que ele diz isso, irmão Índio? Porque uma pessoa que não abre mão do direito de entender, mas tem que me explicar isso aqui. Já viu um cético, ele quer explicação para tudo, mas ele não dá explicação para nada. Mas aí o Senhor diz: abre mão do direito de entender, porque você vai viver essa paz. Amém? Pois não, irmão Manassés, o Senhor é provocador de sede. Meu Deus! Aleluia! Mas, aí eu lembro, quando o Senhor acabou de dizer essa questão da explicação, veja como é a vida de um homem avivado que está nessa sintonia, né, com Deus. Quando o machado... Glória! Agora, essa palavra que o senhor falou aí é direcionada para jovens. Posso discorrer? Ou agora, eu já provoquei. Já provocou, muito bem. Ele é provocador de sede. Escuta bem, olha, os jovens, eles achavam que o lugar em que eles estavam era estreito. Aí eles queriam um lugar mais amplo. Aí eles disseram para o profeta Eliseu: o lugar em que estamos aqui é estreito. Vamos até o Jordão para fazermos lá uma habitação. Aí Eliseu disse: ide. Aí ele disse: vem conosco, serve-te de íris. Íris quer dizer de olhos, de guia. Aí Eliseu disse: eu irei. Aí foi. E quando chegaram lá no Jordão, eles começaram a cortar madeira. E um deles, cortando a madeira, o ferro do machado saltou. E quando saltou, caiu na água e afundou. Aí ele disse: ai, meu senhor, porque era emprestada a ferramenta.
Aí Eliseu disse, declara-me onde caiu. Aí eles disseram onde caiu. Ele cortou um pedaço de pau e deitou na água. E o ferro flutuou. Glória a Deus. Ora, o moço é forte, jovem é forte, mas naquele momento a força resolveu. O homem mais velho, é óbvio, se entende que tem menos força do que um jovem. Mas só que ao longo dos anos faz com que ele tenha entendimento, sabedoria, experiência. Agora, o homem mais experiente pode desprezar a força do moço e o moço pode desprezar o conhecimento do mais velho. Deve viver numa sintonia, não é? Porque o mais velho precisa da força do moço e o moço precisa do entendimento, da sabedoria, do conhecimento do mais velho. Isso é avivamento. Glória a Deus. Muito bem. Querem mais um bloco? Não? Eu queria mais. Estamos chegando ao finalzinho aqui do nosso Espaço Jovem de hoje. Ainda teremos o louvor, mas antes, ministro, eu queria pedir para o senhor trazer aí uma reflexão para todos nós e para aquele que está acompanhando em casa, na TV ou pelas redes sociais, que o senhor direcionasse aqui uma reflexão. Amém. Primeiro eu quero agradecer também, não é? Agradecer por tudo quanto o Senhor tem nos concedido. E em meio a essa gratidão, vou liberar uma chave assim. Chave, não é? A área 9 conhece essa linguagem, não é? Porque é muito importante você ter e agir como que não tivesse. Você ser e agir como que não fosse. É importante você entender da parte de Deus que não é se exaltando, mas é se humilhando. Aí você vai distante, porque os exaltados serão humilhados, porém os humilhados serão exaltados. Falei, irmão Manassés, lá com eles e a reflexão. Eu posso liberar para todos? Posso ou só fica para a gente? Não? Dá de graça o que de graça. Então escuta bem, redobra a atenção. Nunca diga quanto ganha. Nunca fale tudo que sabe. E nunca mostre tudo que tem. Procedendo dessa forma, você vai viver sempre um avivamento e o nome do Senhor será sempre glorificado na sua vida. Espaço jovem, não é? O jovem escuta um conselho desse de um homem mais experiente, não é? Nunca diga quanto ganha, nunca fale tudo o que sabe e nunca mostre tudo o que tem. Segredo. Deus gosta de quem guarda segredos, sabe disso? Segredo com Deus, segredo na oração, segredo nas revelações. Guarda o segredo. Então guarda essa palavra que está sendo dita. Aplica na tua vida e certo é que se um dia fores atingido, mas não serás destruído. Não deveria, mas se porventura um dia te sentires como que caído, mas nunca vai ficar prostrado, vai ficar de pé. Amém. Pode orar. Podemos orar? Sim, senhor. Nesta oração, escutam algo. Eu vou pegando assim, e Deus vai despertando, vai inspirando. Escuta, oração. O Senhor Jesus nos ensinou a orar. Como foi que Ele ensinou? Quando orares, deves orar assim. Pai nosso que estás, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Vocês querem saber por que Jesus ensinou venha a nós o teu reino? Querem saber? Querem saber? Então me pergunta. Porque no reino de Deus não tem doença, no reino de Deus não tem inquietação, no reino de Deus não tem manchas. Então, quando nós falamos, venha a nós o teu reino, nós estamos falando, venha a nós a cura, venha a nós o avivamento. Oh, glória! Aleluia! Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, ó Eterno,
por este momento glorioso, pelas revelações, o despertamento. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Que o teu nome, ó Senhor da glória, que é e que será sempre exaltado, seja sempre exaltado no nosso meio, glorificado no nosso meio. Obrigado pela vida, Senhor, de cada jovem, teu servo, irmão Manassés, nosso irmão Índio, todos os tocadores, a toda a equipe, ao nosso pastor presidente. Te louvamos, ó Eterno, pela sua vida. Continuar ajudando, suprindo todas as necessidades. Assim nós te glorificamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor, mais uma vez, o nosso muito obrigado por sua participação aqui. Uma bênção, irmão. Foi um prazer. É um prazer todo nosso. Bem. Ao cantor Francisco Índio, abrilhantando o nosso programa, que Deus abençoe. Obrigado por ter vindo. Amém. Foi uma honra poder estar aqui adorando, louvando esse Deus tremendo e maravilhoso. Desde já deixo meu agradecimento ao nosso pastor presidente, José Alves, toda a equipe da Rede Brasil, e que alegria poder compartilhar e receber da parte de Deus, através do nosso pastor Enoque Bairro, uma palavra maravilhosa. Estamos aqui saindo todos maravilhados. Amém. Aos músicos, que Deus abençoe cada um de vocês. E fique aí que o senhor vai cantar ainda, viu? Não saia não. E os jovens aqui da área 9, forte. Eu vos escolhi, jovens, porque sois forte. E já venceste? Oh, glória. Deus abençoe todos vocês. Amém. E a gente encerra por aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida. Continue com a programação da Rede Brasil de Comunicação e seja avivado em nome de Jesus. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus.